ao Senhor. Eu vejo a vitória, eu vejo a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Eu vejo a vitória, eu vejo a vitória. A batalha pertence ao Senhor. Meu Salvador, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde eu fui resgatado por ti, por teu sangue, tudo de valor pra já não importa mais. Leva minha cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me a cruz. Igual a mim, tu foste, Senhor, tentado, este por fim, e agora estás exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva minha cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me a cruz. Pra te adorar, pra te adorar.
Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa Páscoa, queremos te agradecer porque estamos com os nossos queridos, estamos com as nossas famílias, estamos vivos, estamos contigo. Obrigado pela cruz, obrigado por essa obra tão misteriosa que o Senhor arquitetou para o nosso resgate, para a nossa salvação, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer perto. Obrigado, Senhor, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Sejam bem-vindos a C3. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado. Dá um high five virtual, né? Mas que Deus possa alcançar você aonde você está, ainda que você esteja vendo essa mensagem gravada, né? Depois, numa outra situação, mas que Deus abençoe você. E nós acabamos de cantar sobre sermos levados à cruz para adorar a Deus. E é justamente sobre isso que eu queria falar, sobre a cruz. E para muitos, a cruz é um objeto de decoração, uma joia. Para outros é um amuleto, né? Penduram no carro e fazem disso uma superstição. E eu queria aprofundar um pouquinho o assunto da cruz. A cruz se tornou um símbolo do cristianismo. E na verdade, na época em que Jesus estava sobre a terra, a cruz era um símbolo de tortura, de castigo para aqueles que se levantavam contra o Império Romano. E o próprio Império Romano ruiu e a cruz de Cristo se tornou o maior símbolo da raça humana, do cristianismo. Não existe marca de marketing mais poderosa do que a cruz. A cruz se tornou, de fato, o nosso símbolo, um símbolo do cristianismo. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esta realidade, por que da cruz. E eu queria começar falando sobre Deus ser santo. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Isaías 6, versículo 3 diz assim: os anjos proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Deus é santo. De fato, Ele é tão santo que Abacuque 1,13 diz que os olhos do Senhor são tão puros que Ele nem pode contemplar o mal. Deus, então, Ele está nessa realidade, nessa santidade, nessa elevada posição. Mas, ao mesmo tempo, Deus é amor. Deus é santo, Deus é amor. Em certo momento, Moisés queria ver a glória de Deus e ele disse: olha, você não vai poder ver a minha face, mas eu vou te colocar aqui numa fenda e eu vou passar por você. E quando ele passou por ele, ele dizia: Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34, 6. E não existe limites para o amor de Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é cheio de verdade. Mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,13. E Ele não pode parar de ser santo, Ele não pode parar de ser amor, Ele não pode parar de ser fiel, justo, reto. E aqui a gente tem um problema, porque Deus é tão santo, Ele não pode nem contemplar o mal, mas você e eu somos maus. Você e eu temos uma vida que tem pecados. Como que Deus pode resolver uma situação como essa? Como é que Deus pode receber você e eu, que somos maus, que temos problemas na vida? Como é que Ele vai receber o ser humano na presença dEle? Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram. Isso inclui você, inclui a mim. Pois todos pecaram e carecem, a gente precisa da glória de Deus, para a gente ter este valor resgatado em nós. Nós carecemos da glória de Deus. Deus é santo e você e eu somos o contrário de santos. Somos pecadores e o pior, pecadores aprisionados, e a gente não consegue se libertar de um dia a dia
aonde o pecado vem e nos afronta. Nossos desejos muitas vezes são distorcidos, nossos pensamentos corrompidos, até às vezes a nossa humildade, a gente gosta dela e a gente gostaria que pessoas fossem mais como a gente, né? E as nossas boas intenções, na maioria das vezes, esperam um reconhecimento. Nós somos uma raça caída. Existe uma necessidade de um resgate, existe uma necessidade de podermos ser colocados de volta numa posição onde não existe condenação. Teimamos constantemente contra Deus. E em relação ao nosso estilo de vida, nós fazemos duas coisas em relação, por exemplo, ao que nós definimos como pecado. Deus estabelece um critério de estilo de vida. E Ele apresenta lá os 10 mandamentos. E Ele diz algumas coisas. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. E outra listinha adiante. Não matarás, não darás falso testemunho. E ali nós temos uma listinha de coisas. E às vezes a gente não alcança, a gente carece, a gente não alcança certas coisas. E em outras a gente ultrapassa. A gente faz o que não era para ter sido feito. A gente ultrapassa os limites que Deus definiu, que Deus estabeleceu. E assim, nós estamos constantemente pecando, né? Cada um no seu estilo, na sua vida. E Jesus, ele disse, guarde os meus mandamentos. E ele tinha de fato em mente aquilo que o pai dele tinha colocado como característica do reino dele, características do caráter de Deus. E Jesus, ele aprofunda os mandamentos de Deus. E não é simplesmente o ato de você matar alguém, mas o próprio fato de você falar mal de alguém. Você já colocou no teu coração um desejo de assassinato. Jesus, ele vai lá no fundo do nosso ser. Ainda que eu não tenha matado ninguém, com certeza de alguém eu já falei mal. Talvez hoje não, mas talvez ontem, talvez amanhã. Mas nós temos essa realidade de termos quebrado a lei de Deus periodicamente e estamos em constante rebelião. Efésios 2:1 diz que nós estamos mortos em nossas transgressões. E não se preocupe, eu estou falando sobre a cruz, você já vai entender onde eu quero chegar. Estamos condenados não apenas à morte natural, mas a pior de todas, a morte espiritual. A separação de Deus. E Jesus ensina constantemente nos evangelhos, ele ensina os discípulos, ele ensina os apóstolos, de que os maus receberão a sua recompensa, a sua devida condenação. Os justos serão recompensados com a vida eterna. Só que a nossa maneira de viver nunca vai poder compensar os nossos pecados cometidos. Nós nunca vamos conseguir aplacar a ira de Deus, porque a santidade de Deus não pode fechar os olhos para o mal que nós cometemos. Mas o amor de Deus precisa ser atendido, porque Deus é amor. O amor de Deus não quer a nossa destruição, mas na santidade de Deus, Ele não pode estar conosco por causa do nosso pecado. E aqui nós então temos um dilema. E a pergunta que muitas vezes você e eu fazemos, ou já fizemos, é: se Deus é tão amoroso, por que Ele precisa castigar o pecador? Por que Ele não pode simplesmente nos perdoar e deixar para lá? Ah, tudo bem, não foi tão sério assim também, deixa para lá. Por que nós humanos conseguimos perdoar as pessoas e daqui a pouco a gente diz, deixa para lá, não tem problema, não faz mal, já passou. Por que nós não temos que ir lá e trazer a punição? Porque a gente não sabe nem o que é ser santidade, o que é ter santidade de fato. E Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor, mas Ele é santo. E Ele precisa resolver essa situação. Na verdade, a seriedade do pecado
a gente acaba desprezando, a gente acha que não é tão sério assim. Nós acabamos revelando que a gente não conhece, não sabe o que significa ser santo para Deus. E na verdade Deus, na sua santidade, Ele não pode coexistir com o pecado. Deus e o pecado não podem andar juntos e Deus não pode fechar os olhos para o pecado. É como se fosse um juiz num jogo de futebol. Em alguns momentos, na área, ele dá o pênalti. Em outros momentos ele diz, também não foi tão sério assim. Bola na mão, não, também não foi. A pessoa pegou com a mão na bola, não foi tão sério assim. A gente imediatamente ficaria incomodado com um juiz assim. Como a gente fica muitas vezes, né? Graças a Deus pelo virtual. Mas a gente não aceitaria um juiz que fechasse os olhos para as faltas, que fechasse os olhos para as penalidades. Nós precisamos de um juiz que seja correto. Como que a ira de Deus pode se encaixar no amor de Deus? Como é que eu posso entender Deus? E muitas pessoas dizem, o Antigo Testamento é o Deus da ira, o Novo Testamento é o Deus do amor. Mas isso não é assim. Você encontra no Antigo Testamento o amor de Deus. E você encontra no Novo Testamento a ira de Deus. Obrigado. Veio uma água do além. A minha esposa está de pantufa. Quer uma bolinha também? Não, isso aqui é meu. O Covid não permite convites. Até me perdi. Mas como que a ira de Deus pode se encaixar com o seu amor? Eu falei que o Antigo Testamento é visto como um Deus da ira, mas a gente vê que no Antigo Testamento nós temos muitas e muitas e muitas histórias do amor de Deus, e no Novo Testamento nós também temos a ira de Deus sendo expressada e referenciada. E na verdade, gente, a ira é a única resposta aceitável para o mal. Você não conseguiria aceitar o mal entrando na sua casa e trazendo destruição para os seus filhos. Você ficaria extremamente irado. Isso é aceitável. Essa é a expectativa que a gente tem em relação à ira de Deus, que ela se manifeste. Se Deus não mostrar a sua indignação com o pecado, moralmente Deus perderia o nosso respeito. Nós temos que perceber que nós precisamos que Deus demonstre que Ele não se agrada de certas coisas. Mas quando Deus fica irado, a ira dele não é descontrolada, a ira dele não é bipolar, a ira dele é justa, a ira dele tem princípios, a ira dele tem controle, tem limites. E Deus, quando está irado, Ele simplesmente está demonstrando a sua indignação em relação ao pecado. A ira de Deus é atiçada pelo mal. Não por um descontrole, não por um destempero emocional. Então aqui nós temos esse dilema divino, onde um Deus de amor e um Deus santo precisam resolver a situação da humanidade. Ele precisa demonstrar um amor santo. E isso precisa ser resolvido. Como perdoar os nossos pecados, mas de modo justo? Infelizmente, nós, como cristãos, nós não conseguimos pagar nem pelos nossos próprios pecados. Nós não conseguimos suportar a condenação que viria sobre nós. Nós teríamos que morrer e não teríamos condições de nos ressuscitarmos. Quando você encontra o sistema penal dos homens, você encontra a pessoa pagando por um tempo um crime e depois ela é inocentada, ela pagou o preço. Mas nós
Não conseguiríamos fazer isso. As nossas transgressões são tantas e tão diversas e constantemente acontecendo que não tem condições a gente suportar e pagar por esse preço e ainda permanecemos vivos. De fato, o salário do pecado é a morte. Para isso, Deus precisava achar uma solução aonde ele encontraria um substituto. Por um tempo, eram apresentados animais, onde o sangue desse animal pagaria ou substituiria temporariamente o pecado, pagaria temporariamente pelo pecado das pessoas. Mas como Deus não pode negar-se a si mesmo, como Deus não pode, como imortal, morrer em nosso lugar, Jesus precisou fazer alguma coisa. Jesus precisou dizer: eu vou assumir a forma de homem. Eu vou me permitir experimentar tudo aquilo que o homem experimenta. Eu vou me permitir experimentar a tentação, a fome, a sede, o frio. Jesus então se voluntaria. Ele assume a natureza humana. E ele vem até nós. Ele vive entre nós como homem e experimenta todas as coisas que são comuns a mim e a você. Hebreus 2,14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus então foi 100% homem e 100% Deus. E na cruz, finalmente, então Deus pôde ali expressar totalmente a sua santidade, aonde ele não tolera o pecado, e também demonstrar o seu amor por nós. As duas coisas na cruz. A santidade de Deus, que não tolera o pecado, mas o amor de Deus, que recebe o pecador. As duas situações resolvidas na cruz. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o sofrimento, né? A gente tem a tendência de pensar que o sofrimento físico de Jesus na cruz é que foi o preço que a gente deveria ter pago. E na verdade, não é assim, porque Pedro ele mesmo fala sobre o privilégio que nós temos de sofrer por causa do nome de Jesus. Sofrer injustamente pelo nome de Jesus. Mas de fato, morrer na cruz, passar pelos chicotes, passar pela coroa de espinhos, não foi a coisa mais sombria que Jesus experimentou. Se você olhar o Salmo 88, é o salmo mais, eu diria assim, sombrio que nós temos, que fala desse momento. Nós estamos falando da separação de Deus do homem, Jesus Cristo. Salmo 88 diz assim, alguns versículos eu vou ler para vocês, 5 a 8, 16 a 18. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo, como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. A santidade de Deus, a ira de Deus, precisava vir sobre esse substituto na cruz. A ira de Deus precisava vir sobre os pecados de toda a raça humana, do passado, do presente e do futuro. Toda a ira de Deus vieram como ondas sobre Jesus. O sofrimento que ele teve não foi simplesmente um sofrimento na carne, mas foi um sofrimento de espírito e de alma.
aonde ele teve que suportar o teu pecado, o meu pecado e de toda a geração, de todas as gerações, desde o início da criação da terra. Esse foi o mais difícil para Jesus, receber os teus pecados, que causam separação entre você e Deus. Isso tudo foi sobre ele. Jesus dizia assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando você pensa em cálice, você pensa num copo, e ali está toda a ira de Deus. E Jesus não queria tomar esse cálice. Não era a cruz, não era o chicote, não eram os pregos, nem a coroa, mas era a ira. E Deus, ele não pode aceitar o pecado, porque ele é santo, santo, santo. E ali, em Jesus, ele teve que derramar toda a sua ira por causa de você e por causa de mim. Fui eu e você, fomos nós que pregamos Jesus naquela cruz. Fomos nós que fizemos ele beber desse cálice, beber desta ira de Deus, por causa do pecado que você e eu constantemente cometemos. Mas a boa notícia é que na cruz foi resolvido essa situação. E eu queria que você percebesse 4 coisas que a cruz de Cristo comunica para você e para mim. A cruz fala sobre propiciação. Romanos 3, 23, 24 e 25 fala que a ira de Deus foi aplacada. A santidade de Deus foi atendida. A cruz fala de redenção. Redenção significa que é necessário pagar um resgate. E Jesus pagou por esse resgate na cruz. Marcos 10, 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar sua vida como pagamento pelos pecados dos homens. Para nos libertar um dia de todo o pecado que você e eu ainda temos cometido no nosso dia a dia, no retorno de Jesus isso acontecerá. Mas a cruz, ela continua falando sobre justificação, terceiro ponto, justificação. Declara em termos legais de que você e eu podemos andar livres, de cabeça erguida, de que nós não somos mais culpados. Deus já derramou o cálice da ira do nosso pecado sobre Jesus. Legalmente você e eu estamos diante de Deus como absolvidos, como pessoas corretas, porque Jesus pagou pelo nosso preço. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos vir a ser como Ele é. São tantas coisas que Jesus conquistou na cruz. E por último, e não menos importante, mais do que estar em paz com o juiz que é santo, eu diria que é muito importante que você perceba que a cruz de Cristo trouxe uma adoção para você e para mim. Nós somos adotados para dentro da família de Deus. E nós temos um nome que nós demos para Deus. O cristão chama Deus de Pai. Abba. São muitos os nomes de Deus na palavra. Jeová Rafá, Jeová Nissi e tantos outros. El Shaddai e por aí vai. Mas nós, como cristãos, podemos ter a percepção de que nós fomos adotados. E nós podemos chamar Deus de Pai. Somente os cristãos podem chamar Deus de Pai, porque fomos adotados. Ainda que sejamos, cada um de nós, de uma maneira diferente, cada um de nós tem uma personalidade, em Jesus, e o foco de Deus é transformar você e eu, e sermos exatamente como Jesus. Cada um com as suas características, mas o modelo que nós temos, que Deus estabeleceu para nós, é sermos como
Jesus. E eu gostaria que você pensasse sobre essa vitória, sobre essa conquista que a cruz pôde trazer, aonde Deus resolveu um dilema de santidade e amor. O amor santo de Deus foi resolvido na cruz. A vitória então de Cristo passa a ser a nossa vitória. E Efésios fala que nós então estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é interessante que, ainda assim, você e eu vivemos o nosso dia a dia com muitas lutas. E fica paradoxal você e eu olharmos para aquilo que está escrito, olharmos para tudo isso que a gente anotou, que a gente tem lido, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, temos a vitória, mas daqui a pouco a gente está gritando, a gente está dando tapa na porta, a gente está desprezando o nosso próximo. Por que será que isso acontece? Por que será que a gente não consegue se apropriar 100% e viver de fato como Efésios 1 e 2 falam sobre nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A vitória de Cristo é nossa, estamos nele. Mas é interessante que na sequência, Efésios 6, Paulo fala sobre a importância da gente vestir a armadura de Deus, porque o inimigo, ele quer nos derrubar. A palavra de Deus também fala que a gente não pode desprezar as astutas ciladas do diabo. Tem pessoas que desprezam 100% a própria existência do diabo. E tem cristãos que valorizam em excesso a existência do diabo. E tudo que tem de problema, um liquidificador estragou, é o diabo no liquidificador. O telefone não funcionou, é o diabo do telefone. E tem gente que nem sequer dá qualquer importância para o diabo e vive de uma maneira qualquer, desprezando esse inimigo. Mas a palavra de Deus nos orienta. Nós não desprezamos esse inimigo. Ele é sutil, ele é inteligente e ele está, como Pedro fala, como um leão rugindo ao nosso redor, procurando quem ele possa tragar. Então existe uma tensão entre aquilo que foi conquistado e aquilo que há de ser consumado na nossa vida. Nós somos eternos, mas a gente morre. É paradoxal. A gente sofre essa tensão. Eu já falei em outra mensagem que a tensão é saudável e ela é saudável. Faz com que a gente tenha humildade, faz com que a gente tenha consciência de quem Deus é. Faz com que a gente tenha consciência do nosso destino. Então eu não posso ser desequilibrado, desprezando 100% o inimigo que foi derrotado na cruz, mas eu também não posso ser uma pessoa totalmente descontrolada, achando que o inimigo não existe, ou que o inimigo está sempre ao nosso redor, o tempo todo, até nos nossos eletrodomésticos. Nós temos que ter um equilíbrio para viver a mensagem da cruz. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos perceber que existe essa tensão. Hebreus 2,14 diz que pela morte ele pôde destruir o diabo, que tem o poder da morte. Cristo nos dá vitória sobre algumas coisas. Pela cruz, você e eu conseguimos a vitória sobre a carne. Romanos 6,6 fala que o velho homem é rebelde, mas o novo homem, que é Cristo, nós podemos nos revestir de Cristo. Nós temos a condição de fazer isto. Então, o nosso estilo de vida ele pode ser revestido por Cristo. O poder que esse velho homem tem de escravizar as pessoas existe. Mas nós, em Cristo, tendo consciência daquilo que Ele fez por nós, o fato de nós estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas ainda estarmos vivendo sobre a terra, permite que eu traga, materializando essa realidade na minha vida. Cristo
nos dá vitória sobre a tirania do mundo. Gálatas 6,14 fala: o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quando a gente fala mundo, não é se isolar das pessoas, mas são os valores da sociedade. 1 João 2,16 diz que tudo o que está no mundo, concupiscência da carne, a luxúria, o desejo, a ganância, todas essas coisas são do mundo, não são do Pai. 1 João 5,4 fala que aquele que nasce de Deus vence o mundo. Então, a cruz nos dá vitória sobre esse tipo de valores da sociedade. Nós podemos andar em santidade também. Terceira coisa que a cruz nos dá, e essa Páscoa, a mensagem da cruz tem que ser pregada. Cristo nos dá vitória sobre a tirania da morte. Eu acho que nessa época, né, de Covid e tudo mais, as pessoas, você vê nitidamente o medo que as pessoas têm de morrer. Claro que ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas você percebe nitidamente um pânico, porque a morte está rodeando o mundo inteiro. O mundo inteiro está abalado. E por que nós temos medo da morte? Porque nós pecamos. Porque a gente sabe que é devedor. A gente sabe que sem Cristo eu posso ter problemas. Ainda que eu não tenha fé nessas coisas todas, existe um medo. E o pecado é o agulhão, é aquilo que cutuca, que faz com que você sinta medo da morte, porque você não sabe o que vem depois. Você até espera que Deus seja bondoso e te receba, mas você tem medo por causa do pecado. E a cruz resolve isso. A obra de Jesus na cruz resolve isso. Cristo nos dá vitória sobre a tirania da morte. 1 Coríntios 15,15 diz que o aguilhão da morte é o pecado. Nós temos vitória em Cristo Jesus. Cristo nos dá vitória sobre a tirania da doença. Ainda que exista doença, ainda que exista morte por causa da doença, o nome de Jesus está acima de toda enfermidade. Existem possibilidades para você acionar a sua fé e você ficar protegido, você ser curado. Quantas e quantas pessoas são curadas hoje ainda? Por causa da oração, por causa da imposição de mãos, por causa do nome de Jesus. Amém. A cruz traz vitória sobre a tirania da doença. E ainda mais o seguinte: ainda que fiquemos doentes, nós sabemos aquilo que nos aguarda. Nós temos a expectativa e a convicção e a certeza de que nós temos a vida eterna. Então nós temos essa tensão entre aquilo que Jesus já fez e aquilo que ainda vai se materializar, vai se manifestar. Cristo nos dá vitória sobre a tirania da pobreza. A pobreza é algo que assola o mundo. Não significa que todos nós seremos milionários, mas significa que nós podemos ter uma vida digna. Nós podemos ter uma vida onde o justo não mendiga o seu pão. Deus atende uma necessidade, Deus atende a fé, Deus não atende a ganância. A ganância, Deus avisa, Ele alerta: os gananciosos não herdarão o reino dos céus. Jeová Jiré, por exemplo, o nome de Deus, representa aquilo que Ele gosta de fazer. Jeová Jiré significa provedor. El Shaddai, mais do que suficiente. Deus pode abençoar os teus negócios. E eu sei que esse momento é um momento importante para nós todos. Aqui no Brasil, nós temos então essa realidade, onde nossas empresas, nossos empregos, nossos trabalhos, nossos contratos estão em risco. Mas Jesus, Ele tira de cima de você a tirania do poder da pobreza. Se você olhar para Jesus, você não temerá. O seu trabalho, a sua empresa não é a sua fonte, é simplesmente
um caminho, uma veia, um veio por onde Jesus, que é o nosso provedor, te abençoa. Se for fechado uma fonte, Deus vem e abre um outro caminho para que você tenha o teu sustento. Porque Jesus, ele abriu esse espaço para você receber em Deus, porque você está assentado nas regiões celestiais, de receber de Deus uma provisão. Você vai sobreviver. Eu quero que você tenha essa convicção. Você vai sobreviver. Você não terá dificuldade alguma em receber de Deus o sustento. Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar relacionamentos, Deus vai te dar contratos, Deus vai te dar oportunidades. A primeira coisa que Deus falou para Adão, quando ele criou Adão e Eva, foi: trabalhe. A vontade de Deus é que você trabalhe. Eu vou repetir. A vontade que Deus tem para a raça humana é que a gente trabalhe. E a gente conquiste, e a gente avance, e a gente prospere, e a gente mantenha um coração generoso e bondoso para abençoar pessoas à nossa volta, para compartilhar da nossa sabedoria, para compartilhar da nossa prosperidade, abrindo empregos, abrindo empresas, abrindo caminhos para que pessoas recebam um alívio e possam reconhecer que Deus é bondoso, que Deus tem respostas, que em Cristo Jesus, na cruz de Jesus, aonde a santidade de Deus foi atendida e o amor de Deus foi expressado, nesta cruz que se tornou o símbolo do cristianismo, é nesta cruz que você precisa estar constantemente ajoelhado lá, se humilhando lá, buscando a Deus ali, na cruz de Cristo. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família. E eu quero desafiar você, que eventualmente está nesse dilema em relação a Cristo. E Deus tem chamado a sua atenção para que você se aproxime dele. Através da cruz. Através da ressurreição que Jesus conquistou no seu lugar. Ele pagou o seu preço. Por isso eu quero convidar você a fazer a seguinte oração. Que você diga de todo o seu coração o seguinte: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que você se fez homem, viveu entre nós, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu Te recebo como o meu Salvador, como o meu Senhor, e eu Te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está afastado de Deus e você fez essa oração novamente, eu gostaria que você nos enviasse uma mensagem através do e-mail contato@c3curitiba.org.br. Qual que é o celular, Ramon? 99623 1164. Fala de novo aí para nós. 99623 1164. Ótimo. Se você fez essa oração, você pode enviar uma mensagem, um WhatsApp para esse número, e nós queremos orar por você. Queremos saber quem você é e queremos te ajudar nessa jornada. Sabemos que Deus é todo-poderoso e Ele pode levantar você da situação que você está. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.